uma cidade do interior onde meninos começaram a aparecer mortos. Seus corpos possuíam a mesma característica macabra, todos haviam sido emasculados. Hoje vou falar do caso dos meninos emasculados de Altamira. Olá pessoal, eu sou a Giovanna e esse é o canal Caixa de Pandora. Para quem é novo aqui, já chega e deixa um like e se inscreve no meu canal para acompanhar nosso conteúdo. A gente posta vídeo toda terça e quinta com bastante casos interessantes. Então para quem gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve para me ajudar nesse meu novo projeto. Deixa aqui também no comentário uma sugestão de casos para eu trazer aqui no canal. Eu espero muito que vocês gostem e bora pro caso de hoje. Altamira era uma cidade de cerca de 65 mil habitantes no interior do Pará, uma cidade cercada por matas onde meninos eram acostumados a andar livremente pela região, brincar nas ruas, tomar banho em rios, como a maioria das cidades interioranas. Até que uma série de crimes macabros mudou a vida da população de Altamira. Os crimes começaram a ocorrer em 1989 e foram até o ano de 1992 na cidade de Altamira. A princípio era uma série de sequestros de meninos entre 8 e 14 anos, mas logo foi descoberto algo maior e ainda mais macabro. Os corpos dessas crianças eram encontrados mutilados com a região das genitais completamente removidas, e em alguns casos com os olhos arrancados e com sinais de torturas, como queimaduras e violência sexual. Ao todo foram 6 crianças mortas nessas condições brutais e outras 5 seguem desaparecidas até hoje. Além disso, 3 meninos sobreviveram a esses ataques, apesar de também terem sido emasculados, ou seja, tiveram a região da genital completamente removida. Os relatos sobre as condições em que esses garotos foram encontrados são chocantes. Devido ao elevado nível de violência, os crimes alcançaram grande repercussão. A investigação ficou a cargo do delegado da Polícia Civil chamado Éder Mauro. Inicialmente, os investigadores não haviam associado as ocorrências entre si, o que levou ao arquivamento dos casos por falta de evidências e provas. Então a polícia demorou para perceber que os corpos que estavam aparecendo poderiam ter sido mortos pela mesma pessoa. Então, após algumas ocorrências, a polícia percebeu finalmente que poderiam estar lidando com um assassino em série, com o mesmo modus operandi. Então, uma investigação foi iniciada e uma das primeiras hipóteses levantadas pela polícia do Pará em 1990 era de que os crimes haviam sido cometidos por um morador de rua que vivia na cidade. Rotílio de Souza foi reconhecido por 2 das crianças que sobreviveram ao ataque e então acabou preso. Ele foi apelidado de o Monstro de Altamira. Ele morreu pouco tempo depois na delegacia da cidade em condições consideradas misteriosas até hoje. Isso porque ele estava sozinho dentro da sua cela e não havia indícios de que se tratava de suicídio. O problema é que mesmo após a prisão e a morte de Rotílio, mais crianças voltaram a ser atacadas e mortas da mesma forma em Altamira, o que forçou a polícia a seguir outra linha de investigação. Dessa vez, as suspeitas seguiram para uma suposta organização de tráfico de órgãos de crianças, uma teoria que ganhou força principalmente pela forma com que os corpos eram encontrados, com cortes aparentemente precisos e, em alguns casos, com a remoção de órgãos, como os olhos. Então, o trabalho da polícia recomeçou com essa nova linha de investigação que sustentava a existência de uma quadrilha de traficantes que estaria na cidade raptando crianças para extrair seus órgãos. Para a polícia, os cortes nos olhos pareciam ter sido feitos por bisturi, porque é dito que era feito de forma muito precisa e perfeita. Não parecia ter sido feito por um facão, por exemplo. Então isso indicava a possível participação de médicos para realizar o procedimento. 2 médicos que haviam se mudado para a cidade há pouco tempo chamaram a atenção dos investigadores. Se tratava de Anísio Ferreira de Souza e Césio Brandão, que havia se mudado para Altamira em 1990, após passar em um concurso público. Ambos foram detidos para dar esclarecimentos para a polícia. Porém, logo os laudos periciais comprovaram que o modo que foram extraídos os órgãos das crianças não poderiam ser utilizados para transplante. Então, as próprias provas contestaram a conclusão da polícia. Sem provas suficientes, os médicos foram liberados e o processo foi arquivado. Isso até que a hipótese de ritual de magia negra surgiu. Em 1993, os investigadores reabriram o caso e tornaram a prender Anísio Ferreira de Souza e Césio Brandão, os 2 médicos. De acordo com testemunhas, os 2 participavam de uma seita satânica chamada Lineamento Universal Superior, mais conhecida como Luz. Uma organização mística que mistura espiritismo e ufologia. É dito que, entre outras coisas, eles negam a existência de Deus e pregam cautela na convivência com crianças. A fundadora da seita, chamada Valentina Andrade, dizia aos seus seguidores
que os seres humanos eram filhos das estrelas e que eles voltariam para lá. A teoria ganhou ainda mais força quando as investigações chegaram ao livro que fala sobre a religião, com o nome de Deus, a Grande Farsa. Esse livro havia sido escrito por Valentina e lá apontava as crianças como algo maligno. No livro estava escrito, abre aspas, acautelem-se com as crianças, elas são instrumentos inconscientes da grande farsa chamada Deus e seus nefastos colaboradores, fecha aspas. O texto ainda chamava crianças de violentas, além de recomendar a atenção especial aos nascidos após 1981. Por causa da filosofia que a seita pregava, a organização também foi investigada no Paraná por um suposto envolvimento no caso Evandro. Naquela ocasião, buscas foram realizadas em imóveis de Valentina, onde foram encontrados capuzes e vídeos em que, de acordo com a polícia, ela em transe dizia, abre aspas, matem criancinhas, fecha aspas. No entanto, após os vídeos serem analisados, peritos constataram que a expressão utilizada era, abre aspas, mas tem criancinhas, fecha aspas. Diante disso, o material foi desconsiderado e o nome de Valentina foi retirado do inquérito. Valentina vivia no Paraná e, coincidência ou não, ela já havia visitado Altamira algumas vezes, a última vez em 1987. É falado que os seguidores da seita acreditavam que se castrassem aquelas crianças, eles ganhariam poderes acima das pessoas comuns. Baseado nesses indícios e sem possuir outras linhas de investigação, o delegado Éder Mauro concluiu que os assassinatos teriam sido cometidos por participantes da seita, durante rituais de satanismo e magia negra. O indiciamento encaminhado ao Ministério Público se baseou principalmente nos depoimentos de testemunhas do caso. Uma testemunha chamada Agostinho José da Costa, de 74 anos, relatou para a polícia que tinha visto um homem vestido de branco saindo de uma mata com um isopor e um facão ensanguentado. Próximo ao local apontado por ele, havia sido encontrado o corpo de um dos meninos. Na delegacia, o idoso reconheceu Césio Brandão como sendo a pessoa que ele havia visto sair do mato naquele dia. Outra testemunha, chamada Edmilson da Silva Frazão, disse ter assistido um culto satânico na casa de Anísio Ferreira de Souza em 1991, onde também teria visto Valentina de Andrade participando do ritual. Ele disse que após o culto ele foi convidado a fazer parte da seita e a ajudar a atrair meninos para serem emasculados. Uma menina de 13 anos também disse que viu o médico Césio Brandão e outros 2 homens arrastando 2 meninos pelos cabelos para dentro de uma mata. Uma outra testemunha também relatou ter visto um órgão sexual masculino dentro de um isopor na clínica de Anísio. Essa testemunha foi assassinada. Ao todo, a investigação indiciou 7 pessoas por participação nos crimes, sendo eles Anísio Ferreira de Souza, que era médico e espírita. Ele foi acusado de realizar as castrações e testemunhas o teriam visto realizando orações ao Deus das Trevas. De acordo com a polícia, para não levantar suspeitas, o médico atendia moradores da região a preços baixos, também atendia gratuitamente pessoas em albergues e presidiários, além de fazer campanhas para arrecadação de doações para ajudar famílias carentes. Césio Brandão era médico e foi indiciado com base em depoimentos de testemunhas. Também seria quem realizava as castrações. Amailton Madeira Gomes, que era herdeiro de fazendas e de postos de combustível. De acordo com as investigações, era quem atraía e violentava os meninos. Testemunhas o teriam visto com a camisa suja de sangue após o desaparecimento de uma das vítimas. Carlos Alberto Santos Lima, que era policial militar. Ele trabalhava como vigilante no posto de gasolina de Amailton. De acordo com os investigadores, ele teria confessado fazer parte do suposto grupo criminoso. Aldenor Ferreira Cardoso também era policial militar, acusado de fazer a segurança do grupo criminoso. José Amadeus Gomes, pai de Amailton Madeira Gomes. Ele foi acusado de ser o mandante dos assassinatos supostamente praticados pelos médicos. De acordo com a polícia, ele praticava os rituais para obter ganhos financeiros. E Valentina de Andrade, indiciada como líder da seita e mentora intelectual dos homicídios. Entre os indiciados, apenas José Amadeu Gomes e Valentina de Andrade não tiveram prisão preventiva decretada e puderam aguardar o julgamento em liberdade. Há quem diga que a investigação policial apresentou diversas falhas. É dito que não foram feitas autópsias nos cadáveres ou perícias nos locais onde as vítimas eram encontradas. Além disso, é dito que não foram apresentadas provas concretas contra os indiciados. Como eu falei, os indiciamentos foram feitos com base no relato das testemunhas. Em 6 de setembro de 1993, o indiciamento foi aceito pelo Ministério Público. A denúncia foi encaminhada ao Judiciário, onde foi aceita pelo juiz Orlando Arrifano. A partir de então, se iniciou o processo judicial contra os acusados. Devido à natureza da denúncia, o processo judicial contra os 7 réus foi encaminhado ao Tribunal do Júri Popular.
Em 10 de setembro de 1993, foi feita a denúncia contra os 7 acusados. O juiz Orlando Arrifano aceitou a denúncia e iniciou a fase de instrução, convocando o depoimento de testemunhas e informantes. Entre as testemunhas convocadas estava Duilio Nolasco Pereira, ex-marido de Valentina de Andrade e proprietário de um hotel em Altamira. Em 30 de novembro de 1993, Duilio declarou em depoimento ter visto Valentina na cidade uma única vez. Ela estava lá a passeio com um grupo de amigos em 1986. Ainda de acordo com o homem, o que chamou sua atenção foi a forma com que estes amigos a reverenciavam quando ela sentava ou levantava. No início de 1994, ao tomar conhecimento dos autos, o então promotor do caso, chamado Roberto Pinho, impronunciou os réus por falta de provas. Isso acontece quando a promotoria entende que não existem provas o suficiente para sustentar uma acusação. Porém, o assistente da acusação, chamado Antônio César Brito Ferreira, não concordou com o promotor e convocou o depoimento de Edmilson da Silva Frazão, testemunha-chave do inquérito, que havia dito que tinha participado de um dos cultos satânicos na casa do médico Anísio e lá teria visto Valentina. Então, em 17 de maio de 1994, Edmilson, em depoimento, prestou a mesma declaração feita anteriormente no inquérito policial. Porém, entrou em contradição quando não soube dizer quando a seita teria ocorrido. Em seu primeiro depoimento, ele disse que o fato ocorreu em 1991, e nesse novo depoimento ele dizia ter ocorrido entre os anos de 1989 e 1990. Ainda assim, o juiz Orlando Arrifano considerou o depoimento satisfatório e em 20 de junho, contrariando o promotor, ele seguiu com a acusação dos réus. A decisão do juiz foi contestada pela defesa, que entrou com um recurso. O procurador, chamado Castelo Branco, entendeu que o promotor estava certo e que faltava provas para continuar a acusação. Então a acusação contra os réus seria anulada. Quando a decisão do procurador foi publicada, houve manifestações na cidade e até fizeram um enterro simbólico do promotor de Altamira. Por causa disso, temendo por sua segurança, o promotor teve que deixar a cidade. Graças a essa pressão popular, os 3 desembargadores votaram pela prisão preventiva dos suspeitos e continuidade do processo. Nessa altura, o trâmite judicial estava em fase avançada, aguardando apenas uma data para o julgamento. Em 22 de agosto de 1995, a defesa conseguiu revogar a prisão preventiva do médico Césio Brandão. Ele ficou mais de 2 anos detido em Belém e, após a decisão, ele declarou sua intenção de processar o Estado, alegando ter sido usado como bode expiatório por autoridades para esconder diversas falhas na investigação. Em 12 de setembro do mesmo ano, os demais acusados também conseguiram a liberdade, alegando o mesmo que Césio Brandão. Então eles aguardaram a data do julgamento em liberdade. 10 anos depois da primeira prisão, os réus foram a júri popular em 2003. No segundo dia do julgamento, 2 sobreviventes das torturas e da castração deram seus depoimentos. Otoniel Costa foi atacado em 1989, quando tinha 10 anos de idade, e Vanciclei Pinheiro em 1990, aos 9 anos de idade. No depoimento de Otoniel, ele reconheceu Carlos Alberto, o ex-policial militar que foi acusado de ter sido a pessoa que atraiu o menino para o local isolado, onde cortaram seus órgãos genitais. Ele disse ter convicção de 100% que foi Carlos Alberto quem o atacou. Já a outra vítima, depois o tempo todo acompanhado de uma psicóloga. Ele também identificou Carlos Alberto. É dito que Vanciclei ficou abalado por ter visto de perto seu agressor. Em dezembro de 2003, o júri decidiu por 6 votos a 1 pela absolvição de Valentina Andrade por falta de provas. E o processo acabou prescrito por ela ter mais de 70 anos na época. O médico Anísio Ferreira de Souza foi condenado a 77 anos de prisão. Césio Brandão foi condenado a 56 anos de prisão. O ex-policial militar Carlos Alberto Lima foi condenado a 35 anos de prisão. Amailton Gomes foi condenado a 57 anos de prisão. Porém, um fato curioso é que uma das juradas que votou a favor de Valentina a abraçou no final do julgamento. No mesmo ano de 2003, 3 meses após o júri condenar os réus de Altamira, foi preso no Maranhão um mecânico chamado Francisco das Chagas, pelo desaparecimento de um menino. Posteriormente, Francisco confessou 42 assassinatos perante a Polícia Civil maranhense e perante a Polícia Federal. 30 deles ele disse ter sido no Maranhão e 12 no Pará, na cidade de Altamira. Então, ao questionarem Francisco, ele assumiu a autoria das emasculações em Altamira. Então, uma reviravolta aconteceu no caso, porque agora um serial killer confessou os assassinatos que outras pessoas tinham sido acusadas e presas. Todos os casos eram idênticos. Os meninos eram atraídos por uma
mata, mutilados e assassinados. Segundo o agressor, apenas 3 sobreviveram, todos em Altamira. Todas as alegações do Francisco foram confirmadas pelas investigações da Polícia Federal. Então, nessa altura, não restavam dúvidas. Francisco das Chagas era o serial killer de Altamira. A Ilana Casoy, que acompanhou todo o caso, disse que estava na sala quando ele confessou os crimes e ela disse que ele contou com riquezas de detalhes, contou conversas que teve com os meninos e ele falava que tinha cortado o dedo médio da mão direita de um dos meninos. E o laudo cadavérico da vítima confirmava que realmente faltava o dedo médio da mão da vítima. Em setembro de 2004, cerca de 6 meses após confessar as 42 mortes, o assassino concedeu uma entrevista. Na reportagem, ele afirmou ser o autor das mortes imputadas aos médicos. Ele disse na entrevista que os médicos não tinham nada a ver com esses casos de Altamira e que se eles estavam presos por causa disso, eles estavam presos sendo inocentes. Porém, o Ministério Público não aceitou a confissão de Francisco, assim como as famílias das vítimas não acreditavam nessa confissão. Já as investigações da Polícia Federal e da Polícia Civil apontaram Francisco das Chagas como verdadeiro assassino. Ele foi indiciado por 12 mortes, mas nunca foi julgado pela Justiça do Pará. E hoje, Francisco Chagas nega os assassinatos. Após passar por diversos julgamentos, o último deles em 2014, Francisco Chagas já acumula uma pena de 414 anos e 6 meses de reclusão pelo homicídio, ocultação de cadáver e emasculação de 12 das 42 vítimas que ele confessou ter matado. Francisco está preso desde 2004 no complexo penitenciário de Pedrinhas, em São Luís. A última informação que eu consegui encontrar sobre os médicos e sobre os outros condenados de Altamira é que eles permanecem presos até hoje. Então, mesmo com a confissão de Francisco, a justiça não entende que foi ele quem matou os meninos em Altamira. E por isso que os médicos continuam presos por esse crime. Francisco hoje cumpre pena por outros assassinatos que ele cometeu no Maranhão. E até hoje existem controvérsias sobre a conclusão desse caso. Tem quem acredite que os seguidores das seitas foram quem matou os meninos de Altamira, outros acreditam que foi Francisco Chagas, o autor dos assassinatos e emasculações. Bom, pessoal, esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no meu canal. Deixa aqui um comentário para mim, falando o que você achou desse caso, qual teoria você acredita mais. Eu espero muito que vocês gostem e até o próximo caso.